No epicentro caótico do aeroporto de Lisboa, entre o zumbido incessante das partidas e chegadas e o rolar de milhares de malas, um grito de pura frustração rasgou o ar-condicionado. Alguém aqui sabe falar árabe? Alguém? Bradou o empresário, o seu fato de grife amarrotado pela ansiedade. O seu rosto estava vermelho, e a veia na sua testa pulsava com fúria impotente. O átrio principal, um rio de viajantes de todas as nacionalidades, respondeu com um silêncio constrangedor. Ninguém se moveu. Ninguém respondeu. Até que, de um canto discreto perto de uma loja de recordações, uma mão magra e hesitante ergueu-se. Pertencia a um rapaz franzino, de cabelo despenteado e chinelos de dedo gastos, cuja t-shirt desbotada parecia demasiado grande para o seu corpo. Eu sei, senhor. Os 3 milionários que acompanhavam o homem irritado, todos eles espelhos do mesmo sucesso corporativo, explodiram numa gargalhada ruidosa e depreciativa. O som ecoou, cruel e deslocado. Olha só para isto. O miúdo dos rebuçados acha que pode nos salvar, escarneceu um deles, ajeitando o seu relógio de ouro. Estavam prestes a enxotá-lo, a dispensá-lo como se fosse um inseto incômodo, quando uma figura familiar atravessou o corredor com um passo firme. Era a Maria, a mulher da limpeza, o seu uniforme azul impecável e o seu rosto sulcado por rugas de quem já viu de tudo na vida. Ela parou diante do grupo, o seu carrinho de limpeza a servir de barreira simbólica. Vocês riem porque só enxergam roupas, disse ela, a sua voz calma mas cortante. Eu enxergo talento. E o talento não usa fato e gravata. Ignoraram-na por completo, voltando-se para o problema em mãos, mas o rapaz, Diogo, não se intimidou. Ele deu um passo em frente, olhou diretamente para o homem poderoso e começou a falar. As palavras que saíram da sua boca eram em árabe perfeito, uma torrente de sílabas fluentes e com uma pronúncia impecável que fez com que todo o salão, gradualmente, ficasse mudo. O que aqueles homens arrogantes não sabiam, no meio da sua bolha de privilégio, era que aquele exato momento, aquela voz improvável, estava prestes a implodir as suas vidas para sempre. Mas antes de mergulharmos no clímax desta história, peço que se inscreva no nosso canal. Nós dedicamos-nos a dar vida às memórias e às vozes que nunca tiveram um palco, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Agora, vou contar-vos esta história desde o seu verdadeiro início. Diogo tinha apenas 12 anos e, por uma reviravolta cruel do destino, a sua casa era o aeroporto de Lisboa. Sim, ele morava ali. As suas noites eram passadas em recantos escondidos e silenciosos, atrás de painéis publicitários ou em cadeiras de espera em portões de embarque menos movimentados. Tomava banho nas casas de banho públicas antes do amanhecer, quando o movimento era menor, e sobrevivia vendendo pequenas caixas de rebuçados aos passageiros apressados. A sua existência dependia da bondade esporádica de alguns funcionários do aeroporto, como a Maria, que lhe guardavam um sanduíche do refeitório ou uma peça de fruta. Mas Diogo estava longe de ser um menino comum. Enquanto outros rapazes da sua idade se perdiam em videojogos e conversas sobre futebol, Diogo transformara o aeroporto na sua universidade global. Ele estava a aprender árabe com um refugiado sírio, um homem de olhos tristes chamado Abu que partilhava o seu pão e as suas histórias de uma Damasco perdida. Aprendeu russo com uma vendedora de artesanato de leste, que lhe ensinou o alfabeto cirílico em troca de pequenas gentilezas. Aprendeu mandarim ao interagir, com gestos e sorrisos, com os inúmeros turistas chineses, e aperfeiçoou o seu inglês com os livros e revistas que encontrava, descartados mas ainda valiosos, nos caixotes do lixo. O rapaz possuía um dom inato, uma mente fulgurante aprisionada num corpo subnutrido, escondida sob roupas gastas e chinelos de dedo. Ele era um observador silencioso, uma esponja que absorvia tudo, cada conversa, cada sotaque, cada gesto. E ninguém, absolutamente ninguém, dava valor àquele tesouro. Até ao dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira abafada. Diogo estava na sua zona habitual, a área de embarque internacional, quando um grupo de homens que exalavam poder e dinheiro chamou a sua atenção. Fatos caros, cortados à medida. Relógios que, ele sabia, custavam mais do que uma casa. Um perfume forte e amadeirado que anunciava a sua chegada. No centro do grupo, destacava-se um homem alto, de cabelo grisalho e uma postura de quem está habituado a dar ordens e a ser obedecido. Era Rui Almeida, o bilionário magnata da aviação executiva. Diogo, com a sua pequena caixa de rebuçados estendida, aproximou-se com a sua habitual timidez. Rebuçados, senhor? Só 2 euros. Rui Almeida olhou para ele de cima a baixo, um olhar frio, como se estivesse a observar algo insignificante que tinha rastejado para o seu caminho. Sai daqui, miúdo. Estou ocupado. Os seus amigos riram da cena. Um deles, que usava óculos de sol dentro do terminal porque, claro, a imagem era tudo, comentou, estes pivetes estão por todo o lado. Onde está a segurança quando é precisa? Diogo preparava-se para recuar,
engolindo o desprezo como fazia todos os dias. Estava acostumado. Mas, nesse instante, ouviu Rui Almeida a falar ao telemóvel, a sua voz tensa e nervosa. Como assim o tradutor não vem? Tenho uma reunião com os árabes dentro de 1 hora. Eles vão investir 500 milhões de euros na expansão da nossa frota. O outro sócio aproximou-se, o pânico a começar a surgir no seu rosto. Rui, se não fecharmos este negócio hoje, a concorrência entra no nosso lugar. Perdemos tudo. Rui desligou o telemóvel com um gesto brusco e esbravejou para o ar. Alguém aqui fala árabe? Alguém. Silêncio. Foi então que Diogo deu um passo em frente, o coração a bater descontroladamente no seu peito magro. Eu falo. Todos os olhares se viraram para ele. Rui Almeida soltou uma gargalhada alta, incrédula. Ah, claro. O vendedor de rebuçados fala árabe. Sai daqui, garoto. Isto é sério. Os outros riram com ele, cúmplices no escárnio. Nesse momento, Maria, a mulher da limpeza, que observava a cena de longe, aproximou-se e repetiu as suas palavras com mais força. Vocês riem porque só enxergam roupas. Eu enxergo talento. E o talento não usa fato e gravata. Mas as suas palavras foram como água a bater em pedra. Rui e os seus amigos eram demasiado arrogantes para ouvir. Diogo agradeceu a Maria com um aceno de cabeça. Depois, fixou o seu olhar diretamente nos olhos de Rui Almeida e disse, numa voz clara e em árabe perfeito, talvez o senhor devesse ouvir antes de julgar. Eu falo árabe, inglês, russo, espanhol e mandarim. Se precisar de um tradutor, eu faço o trabalho. Por 1000 euros. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de ignorância, era de choque puro. Um dos sócios sussurrou, atônito, ele. Ele falou mesmo árabe. Rui Almeida franziu a testa, a sua arrogância a dar lugar a uma ponta de curiosidade. Estás a brincar comigo, miúdo? Não, senhor. Aprendi com um refugiado que dorme ali perto do portão G. Se o senhor não acredita, pode testar-me. Mas se eu passar no teste, quero os 1000 euros. E quero que me respeitem durante a reunião. Rui cruzou os braços, avaliando o rapaz. A situação era desesperada. Está bem, cedeu. Vamos lá ver se não estás só a repetir umas palavrinhas que decoraste. 15 minutos depois, os investidores árabes chegaram. Eram 4 homens de vestes tradicionais, liderados por Omar Al-Rashid, um cheque saudita cuja empresa de aviação dominava o Médio Oriente. Ele entrou na sala com a presença imponente de quem está habituado a comprar países inteiros antes do pequeno almoço. Rui Almeida aproximou-se, a suar frio. Senhor Al-Rashid, é uma honra. Infelizmente, o nosso tradutor teve um imprevisto, mas conseguimos um substituto. Omar olhou para Diogo, dos chinelos gastos ao rosto jovem, e arqueou uma sobrancelha. Este menino. Sim, senhor. Omar disse então algo em árabe, uma frase rápida, técnica, cheia de jargão de negócios que só um falante nativo ou um perito conseguiria decifrar. Diogo respondeu na mesma velocidade, com um sotaque impecável. Omar arregalou ligeiramente os olhos. Estou de seguida em russo. Diogo respondeu. Depois, em mandarim. Diogo respondeu novamente, sem hesitação. Omar abriu um sorriso largo e genuíno. Este rapaz é incrível. Onde é que o encontrou, Rui? Eu. Bem, ele ofereceu-se. Pague-lhe imediatamente, ordenou Omar. Não é preciso, senhor, interrompeu Diogo, em árabe. Aceito o pagamento apenas depois do trabalho concluído. Prefiro provar o meu valor primeiro. Omar soltou uma gargalhada sonora. Ética e humildade. Este menino vale mais do que metade dos adultos que eu conheço. Vamos começar. A reunião decorreu numa luxuosa sala VIP. Diogo sentou-se entre o bilionário português e o cheque saudita, traduzindo cada palavra, cada nuance, com uma precisão cirúrgica. Ele não se limitava a traduzir, ele compreendia a essência do negócio. Quando Omar falava de margens de lucro, alavancagem financeira ou rotas intercontinentais, Diogo captava tudo e transmitia a informação de forma clara e exata. Mas, a meio da conversa, o ambiente mudou. Omar mencionou um nome. Lavínia Silva. Ela trabalhou consigo há muitos anos, não foi, Rui? Rui Almeida gelou. O sangue fugiu-lhe do rosto. Sim. Ela foi minha tradutora. Uma das melhores. Ela fez mais do que traduzir para mim numa negociação, continuou Omar. Ela salvou a vida da minha filha.
Houve um acidente, há muitos anos, aqui em Lisboa. Lavínia estava lá por acaso. Traduziu tudo para os médicos no hospital. Ficou ao lado da minha filha até eu chegar de Riad. Nunca me esqueci desse ato de bondade. Onde é que ela está agora? Um silêncio pesado e denso caiu sobre a sala. Diogo engoliu em seco, a sua voz a sair com dificuldade. Ela faleceu. Todos os olhares se viraram para ele. Como é que tu sabes? Perguntou Omar, gentilmente. Porque ela era a minha mãe. A sala tornou-se um bloco de gelo. Diogo continuou, a sua voz a ganhar firmeza, embora os seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. A minha mãe, Lavínia Silva, trabalhou para o Sr. Rui Almeida durante 3 anos. Era a melhor tradutora que ele tinha. Até que ficou grávida. E aí, ele despediu-a. Disse que não podia ter uma funcionária com um filho pequeno a atrapalhar os negócios. Ela foi posta na rua, grávida de 6 meses, sem indemnização, sem nada. Rui estava branco como uma folha de papel. Espera. Tu és. Sou seu filho. Ninguém na sala respirava. Diogo tirou um papel amarrotado e gasto do bolso. Aqui está. A minha certidão de nascimento. Nome do pai, Rui Almeida. A minha mãe nunca me escondeu a verdade. Ela contou-me sempre tudo. Rui sentou-se, atordoado, o seu mundo a desmoronar-se. Eu não sabia. Ela nunca me disse que estava grávida. Ela tentou, retorquiu Diogo, a sua voz a tremer de raiva contida. O senhor bloqueou o número dela. Mandou os seguranças impedirem-na de entrar no prédio da empresa. E quando ela finalmente conseguiu encontrá-lo na rua, o senhor disse que o filho não era problema seu. Omar levantou-se, a sua figura imponente a dominar a sala. Isso é verdade, Rui. Rui tremia, incapaz de falar. Eu era diferente naquela época. Era arrogante, egoísta. Eu nem me lembrava. Ela faleceu há 2 anos, continuou Diogo. Trabalhou até ao fim, doente, a limpar casas de banho, porque mais ninguém contratava uma tradutora de renome sem referências. O senhor destruiu a carreira dela. E ela morreu pobre, exausta, mas a dizer-me todas as noites que eu era especial, que eu tinha de estudar, que eu podia ser muito mais do que o senhor alguma vez foi. Omar colocou uma mão protetora no ombro de Diogo. Tu és exatamente como a tua mãe. Brilhante, forte e honrado. Rui Almeida chorava agora, soluços descontrolados de um homem quebrado. Eu sinto muito. Não tenho desculpa. Diogo limpou os olhos com as costas da mão. Eu não vim aqui para ouvir as suas desculpas. Eu vim para trabalhar. Vamos terminar esta reunião. E ele terminou. Durante as 3 horas seguintes, Diogo não só traduziu na perfeição, como salvou o negócio. Identificou uma cláusula perigosa no contrato que poderia custar milhões a Rui. Apontou um erro de cálculo que os advogados de ambas as partes não tinham visto. E ainda sugeriu uma rota de voo alternativa que aumentaria os lucros em 15%. Quando tudo acabou, Omar levantou-se e aplaudiu. Rui, você tem uma sorte inacreditável. Este rapaz é um gênio. E eu só invisto na sua empresa se você o reconhecer publicamente como seu filho, legalmente, e lhe garantir educação, casa e um futuro digno. Rui olhou para Diogo, os seus olhos vermelhos e inchados. Tu aceitarias? Eu quero 3 coisas, disse Diogo, com firmeza. Primeiro, os meus 1000 euros. Eu trabalhei por eles. Segundo, quero um registro formal de que participei ativamente nesta negociação. Terceiro, quero a verdade. Toda a história do que aconteceu com a minha mãe, contada por si. Terás tudo o que quiseres, prometeu Rui, a sua voz embargada. Omar sorriu. E eu quero acrescentar algo. Diogo, ofereço-te uma bolsa de estudos integral no Dubai. Educação, alojamento, treino executivo. Podes vir trabalhar diretamente para mim quando terminares os estudos. Diogo abanou a cabeça. Obrigado, Sr. Omar, mas eu não quero uma gaiola de ouro. Quero ficar aqui. Quero dar uma oportunidade ao meu pai de provar que pode ser um homem diferente. Se ele o provar com ações, não com palavras, então talvez, um dia, possamos construir algo. Omar riu, satisfeito. Inteligente e sábio. Vais longe, rapaz. O negócio foi fechado. 500 milhões de euros. Diogo recebeu os seus 1000 euros em notas novas. E Rui, pela primeira vez em décadas, fez algo que não era puramente por interesse próprio.
Fez uma chamada. Estou numa reunião com o meu filho. Mas a história não acabou ali. Uma hora depois, a esposa de Rui, Carla, irrompeu pelo aeroporto. Tinha visto as notícias online e estava furiosa. Chegou flanqueada por advogados, com os seus 2 filhos a reboque, Gonçalo, de 15 anos, e Tiago, de 13, e uma expressão de quem vinha para a guerra. Rui. O que é esta vergonha que estou a ver na internet? Tu tens um filho bastardo. Rui respirou fundo. Carla, eu posso explicar. Explicar o quê? Que me traíste e agora tens a coragem de assumir este miúdo da rua. Diogo permaneceu em silêncio, observando. Gonçalo e Tiago olhavam para ele com uma mistura de choque e curiosidade. Omar levantou-se novamente. Minha senhora, com todo o respeito, esse miúdo da rua salvou hoje o negócio do seu marido. E ele é filho legítimo. Há uma certidão de nascimento. Carla tentou argumentar, gritar, mas foi Gonçalo quem a interrompeu. Mãe, espera. Eu quero ouvir a história dele. Tiago concordou. Eu também. E Diogo contou tudo. Sobre a sua mãe, Lavínia. Sobre viver no aeroporto. Sobre aprender línguas sozinho para sobreviver e para honrar a memória dela. Sobre nunca desistir. Quando terminou, Gonçalo estendeu-lhe a mão. Meu, tu és incrível. E se o meu pai foi um idiota no passado, ele tem de consertar isso agora. Tiago, mais impulsivo, abraçou Diogo. Tu és meu irmão. E eu vou defender-te. Derrotada pela reação inesperada dos seus próprios filhos, Carla saiu furiosa, arrastando os seus advogados. Mas Rui ficou. Pediu o teste de ADN, que, claro, confirmou tudo. E depois, entre os poucos pertences de Lavínia, que um funcionário do aeroporto guardara, encontraram uma carta. A caligrafia era elegante, mas denotava cansaço. Dizia: Rui, se estás a ler isto, eu já parti, e está tudo bem. Eu amei-te, e tu tens um filho incrível. O nome dele é Diogo. Ele tem a tua inteligência e a minha força. Por favor, não o deixes crescer a odiar-te. Sê o homem que eu sei que podes ser. Não pelo meu perdão, mas pelo amor que lhe deves. Eu sempre te amei, e amarei sempre o nosso filho. Lavínia. Rui chorou ao ler aquelas palavras, e pela primeira vez, sentiu o peso esmagador das suas escolhas passadas. Antes de deixar o aeroporto para a sua nova vida, Diogo fez questão de encontrar Maria. Foi agradecer à mulher da limpeza que sempre o ajudou com um prato de comida e que o defendeu quando ele não tinha voz. Maria abraçou-o com força, os seus olhos a brilhar de orgulho e felicidade por ver que, finalmente, a justiça tinha encontrado o seu caminho. Se está a gostar desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e de se preparar para este final emocionante. 3 meses depois, o cenário era completamente diferente. Diogo estava matriculado numa das melhores escolas do país. Tinha uma casa, roupas novas, comida na mesa, mas, mais importante do que tudo isso, tinha uma família. Gonçalo e Tiago tornaram-se os seus irmãos, protetores e cúmplices. Rui, lentamente, dia após dia, aprendia a ser pai, um caminho difícil e cheio de erros, mas que ele estava determinado a percorrer. E Diogo, finalmente, já não precisava de ser invisível. Quando, mais tarde, um jornalista lhe perguntou como é que ele tinha conseguido superar tudo aquilo, Diogo respondeu com a sabedoria que a vida lhe tinha imposto. Eu não venci por ser mais forte ou mais inteligente. Eu venci porque nunca, em momento algum, deixei que outra pessoa definisse o meu valor. Se gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, deixe nos comentários de que cidade nos está a ver e até à próxima história.